Seja muito bem-vindo ao nosso curso de Introdução à Ciência de Dados. Espero que você aprenda muito e goste muito desse curso que eu preparei com muito carinho para vocês. A ciência de dados, inteligências artificiais, elas estão cada dia mais no nosso cotidiano e no nosso mercado. Você saber lidar com dados, inteligência artificial, com ferramentas de análise de dados, você agir completando a ciência de dados no seu dia a dia, complementando o seu trabalho, suas atividades, vai lhe deixar com um potencial muito grande. Vai lhe transformar tanto numa pessoa quanto num profissional muito melhor. Eu lhe faço o convite desse desafio a você fazer parte dessa comunidade e aprender mais com a gente. Essa playlist é voltada especialmente para você que está iniciando na carreira de dados. O Introdução à Ciência de Dados, ele tem o propósito de fazer você aprender mais sobre essas tecnologias, esses conceitos que envolvem tudo isso, e você conseguir aplicar no seu dia a dia. Não necessita nenhum curso previamente estabelecido ou conhecimento. Não importa se você é de computação, do direito, da contabilidade, da artes, da filosofia, esse curso é para você. Porque quando nós trabalhamos com dados melhores e de forma mais inteligente, nós conseguimos gerar muitos resultados. Antes disso, eu queria me apresentar para vocês. Eu sou Diego Rodrigues, sou doutor em ciência da computação, com pós-doutorado na USP, relacionado a dados da segurança pública e Big Data. Também tenho um mestrado profissional em modelagem computacional do conhecimento. Gosto de me intitular e me intitulo dessa forma. Sou cientista de dados, analista de sistema, sou pesquisador em inteligência artificial, gosto muito de Python e outras tecnologias como banco de dados, conceitos de visualização de dados e, principalmente, trabalhar com desenvolvimento de LLMs. Tenho atuado com essas frentes no meu dia a dia e quero compartilhar para vocês algumas experiências. Essa forma para vocês que é um pouquinho diferente da tradicional em relação ao uso. Em primeiro momento, eu não vou apresentar nenhuma ferramenta para vocês. Claro que nós vamos ver muito disso e usar muita inteligência artificial também para a gente superar algumas dificuldades de conhecimento. Mas eu quero trazer para vocês uma forma diferente de pensar em relação a dados. Você entender que todas as suas ações têm uma consequência quando você trabalha com dados. Então, hoje nós vamos explorar alguns conceitos básicos que são de grande relevância para você que é um cientista de dados. Então, vamos lá. Primeiro, o que é ciência de dados? Eu vou ler um conceito aqui que eu gostei muito dele, é um conceito da AWS sobre esse tema. Diz assim: ciência de dados é o estudo dos dados para extrair insights significativos para negócios. Ela é uma abordagem multidisciplinar que combina princípios e práticas da área de matemática, estatística, inteligência artificial, engenharia da computação para analisar grandes volumes de dados. De fato, o cientista de dados, ele é aquela pessoa que consegue de forma interdisciplinar e multidisciplinar trabalhar com essas ferramentas tecnológicas e não tecnológicas para obter o melhor resultado possível. Antes disso, queria trazer para vocês que nós precisamos ter na nossa mente e nos nossos corações de cientistas de dados simplesmente o que são dados. Dados são símbolos brutos, são números, palavras, observações sem contexto. Ou seja, o dado ele é bruto. E você tem que entender que esse conceito, mesmo que muito básico, tem uma grande relevância. Observe. No nosso exemplo aqui, um dado, ele é bruto. Ele pode ser um número, por exemplo, 25. Pode ser uma palavra, Brasil. Pode ser uma data. Lembro que existem padrões de nomenclaturas de dados, mas um dado ele é sempre bruto. Ele pode vir de vários formatos, mas ele é bruto.
Então vamos continuar com o contexto para você ver a diferença. Se o dado é bruto, então o que é a informação? A informação é quando os dados são organizados, contextualizados para transmitir um significado. Então, se os dados são brutos, a informação ela é contextualizada. Observe o exemplo. A temperatura hoje é de 25 graus. Lembrem, quando eu apresentei para vocês o primeiro momento, 25 é um dado. Mas o que significa 25? Então, quando eu coloco isso em um contexto, isso se transforma em informação. Dado bruto, informação contextualizada. Informação. A temperatura de hoje é de 25 graus. Você passa uma informação contextualizada. Então, se sabemos o que é dado, sabemos o que é informação, nós precisamos saber o que é conhecimento. E, de fato, o que é conhecimento? Conhecimento é a interpretação da informação para gerar decisões ou insights. Ou seja, se o dado é bruto, a informação é contextualizada, o conhecimento ele é aplicado, ele transforma informação para gerar decisões, ou seja, decisões ou tomada ou novos insights. Vou pegar um exemplo aqui para vocês. Se a temperatura é de 25 graus e estiver ensolarado, não preciso levar um casaco. Então você pegou o dado 25, contextualizou a temperatura 25 graus e você agora aplica um conhecimento. Se a temperatura é de 25 graus e estiver ensolarado, não preciso levar um casaco. De fato, agora você pega o dado, transforma em informação e o conhecimento, você toma um processo de decisão que é não levar o casaco. Um resumo desses conceitos que você tem que ter aí na sua mente e no seu coração de cientista de dados é que os dados eles são brutos. A informação ela é contextualizada e o conhecimento ele é interpretado para a tomada de decisão. Tem que ter isso, viu? Conhecimento é interpretado para a tomada de decisão. Então esse é um resuminho. Agora, como transformamos dados em conhecimento? Primeiro, nós temos que ter alguns passos. Passo 1, coleta de dados. Exemplo, números brutos, dados de venda de uma loja, enfim. O processo de coleta de dados, ele é fundamental para transformar dados em conhecimento. Então, para realizar essa transformação, você tem que entender que o primeiro processo é a coleta de dados. Memorize isso, que nós vamos aprender no decorrer do curso como é que a gente faz isso na prática. O número 2 é organizar e analisar os dados. Exemplo, médias de vendas diárias. Você tem que entender que a ciência de dados ela é interdisciplinar, multidisciplinar, simplesmente por isso. Você coleta os dados com meios tecnológicos, computação, ou de maneira manual, vindo por fichas e coisas do tipo. Mas, de qualquer forma, você vai trabalhar com computadores, então vai ter que ter tecnologia. A organização e análise de dados envolve muitos conceitos de estatísticas, média, mediana, moda, desvio padrão. Você projetar isso, identificar nulos, não nulos, problema nos dados. Tudo isso faz parte do processo, mas entendam que ele é organizado em passos. O terceiro passo é criação de insights. Produtos mais vendidos variam conforme a estação do ano, só um exemplo. O número 4, tomada de decisão baseada em conhecimento. Aumentar o estoque de produtos sazonalmente. Olha só, como seria isso na prática? Um exemplo é isso aqui. Imagina que você tem essa tabela, pode ser num formato de Excel ou qualquer um outro, onde você tem o dado bruto. O dado bruto, por exemplo, são as datas, o produto vendido, o número da quantidade.
dados brutos. Agora, o que seria informação? Camisetas vendem mais. Você visualizou aqui, com base no seu conhecimento nos dados, a somatório aqui da quantidade das camisas, 25, que é bem maior do que das calças. Conhecimento, informação. E o que seria o conhecimento? Lembrando que é pegar a informação e aplicar no processo decisório, ou seja, o que podemos sugerir com isso? Então, com base nos dados brutos, eu tenho um conhecimento, ou tenho uma informação. Com base nessa informação, eu posso gerar um conhecimento. Nesse caso, eu poderia escolher não vender mais calças e focar toda a minha energia em vender camisas. Eu poderia, em determinada época do ano, aumentar mais meu estoque de camisas. É essa a, a, a pegada que você tem que ter em relação aos dados. Então, observe. E eu deixo uma super dica aqui para vocês. Conhecer o tipo de dado é fundamental para tratá-los de forma correta. Lembrando que nós estamos em uma aula de conceitos. E como essa aula é de conceitos fundamentais dessa nossa primeira aula, é importante entender que o dado bruto ele tem um tipo. E quais são os principais tipos de dados? Quando observamos aqui, nós temos dados numéricos, inteiros, por exemplo, 10, 2, 20. Temos decimais, ou booleano, ponto flutuante, vai depender da nomenclatura. 23,4, 12,5. Temos o formato de datas, temos os textos, que são as strings, e temos tipos booleano, verdadeiro, falso, 0 ou 1, e daí por diante. Então, esses são os principais tipos. Podem haver outros, mas os principais tipos são esses. Eu quero que você observe que conhecer como seus dados brutos são armazenados é importante para você conseguir transformá-los em informação. E essa informação você transformar em conhecimento. Então, nós temos também dados categóricos qualitativos. São dados que representam características ou categorias sem um valor numérico inerente. Elas podem ser divididas em nominais ou ordinais. Dados categóricos nominais sem ordem, ou seja, gênero masculino, feminino, não binário. Cores de carros, vermelho, azul, preto, branco. Tipos de produto, eletrônico, roupas e alimentos. Nacionalidade, brasileiro, americano, japonês. Estado civil, solteiro, casado, divorciado. Qual é a característica deles? Não tem uma ordem natural. Exemplo, azul não vem antes de vermelho. Servem para classificar elementos em grupos distintos. Ou seja, não existe ordem ou hierarquia nisso. Vermelho não é melhor do que o azul, assim por diante. Nós também temos os categóricos ordinais, ou seja, que tem uma hierarquia. Nível de escolaridade, fundamental, médio superior, pós-graduado. Por exemplo, se você tem dados educacionais e lá o registro está que uma pessoa é pós-graduada, mas não tem ensino médio completo, como isso é possível? Então entendam que existe uma hierarquia nesse tipo de dados. Nível de satisfação, ruim, regular, bom, excelente. Classificação de risco de crédito, baixo, médio, alto. Tamanho da camiseta, classificação de filmes. Todos isso são dados categóricos ordinais. Entendam que as categóricos ordinais eles têm uma ordem lógica, mas a diferença entre categóricos não qualificáveis, exemplo, a diferença entre bom e excelente não é igual à diferença entre ruim e regular. A distância entre essas qualidades, elas são diferentes. E isso é muito importante você entender. Porque quando a gente está trabalhando com dados, nós queremos chegar a resultados, descobrir padrões, ter insights para ser mais produtivo. Nós temos aqui os não
categóricos, numéricos ou quantitativos. São dados que representam e apresentam quantidades e podem ser mantidos numericamente. Eles podem ser divididos entre discretos e contínuos. Não categóricos numéricos discretos são números de filho, 0, 1, 2, 3, 4, 20, quantidade de produtos vendidos, 10, 50, 100, números de alunos de uma turma, quantidades de andares de um prédio. Observe que são valores inteiros e contáveis. Não aceitam valores fracionários. Exemplo, não faz sentido dizer que uma pessoa tem 2,5 filhos. Então, eles são inteiros e contáveis. Nós também temos dados numéricos contínuos mensuráveis. Por exemplo, a altura de uma pessoa, peso de um objeto, temperatura ambiente, tempo de resposta de um sistema, distância percorrida em uma maratona. Observe que, se você pegar 10 pessoas, a altura de 10 pessoas, dificilmente todas vão ter a mesma altura. Então, elas têm uma medida diferente. Geralmente são os decimais ou pontos flutuantes. Então, podem assumir qualquer valor dentro de um intervalo. Exemplo, a altura pode ser de 1,75 ou 1,752. Aceitam casas decimais. Então, qualquer número dentro de um intervalo pode ser aceito nos dados numéricos contínuos. Então, um resumo é categórico, nominal, cores de carro, vermelho, azul, branco. Categórico, ordinal, nível de escolaridade, fundamental, médio, superior. Número discretos, número de filhos, 0, 1, 2, 3. Números contínuos, peso de uma pessoa, 60,5, 72,8, assim por diante. Se vocês quiserem agora, parem, tomem um intervalo e bebam uma aguinha e você continua. Continuando aqui o nosso tema, nós temos agora aquisição e estratégias dentro de ciência de dados. Aqui, dentro da parte de aquisição e estratégia, nós vamos dividir nossos dados em fontes de dados públicas, por exemplo. São conjuntos de dados disponibilizados por órgãos governamentais, instituições de pesquisa ou organizações que compartilham informações para acesso livre. Exemplo, IBGE, dados abertos da União Europeia, portais de transparência e todos os dados abertos. Os dados abertos, eles têm características específicas e, na sua maioria, e conforme a legislação do nosso país, vigente no nosso país no momento desse vídeo, os dados pessoais não podem ser divulgados ou dados que consigam identificar a pessoa segundo a nossa LGPD. Então, os dados públicos, geralmente, eles são dados não identificados. Fontes privadas. Dados pertencentes a empresas ou organizações que não estão disponíveis ao público geral. Seu acesso é restrito e, geralmente, depende de acordos ou políticas de privacidade. Exemplo, bases de cliente, dados internos de operações. Geralmente, as empresas privadas, elas não divulgam seus dados, até porque elas não podem sair divulgando dados de clientes. Dessa forma, esses dados eles são privados, pertencentes a organizações. Pode existir dados privados dentro de organizações públicas, por exemplo? Sim, claro que existe. Existem muitos dados privados da organização que não são divulgados ao público por questões de segurança, estratégia e proteção nacional. Então, nós temos aqui que as formas de aquisição de dados, elas podem ser adquiridas, ou seja, como que eu posso adquirir meus dados para transformá-los em informação, transformá-los em conhecimento, ter insights? Nós temos algumas formas. Já que você identificou a fonte do seu dado, você tem que entender que tem formas de acesso. Por exemplo, APIs, interfaces de programação e aplicações, permite uma comunicação entre sistemas para obter e enviar dados de forma estruturada.
Dessa forma, com APIs, você consegue acessar dados de empresas, perdão, e com esses dados você fazer suas análises. Uma outra forma é via via web scraping, técnica de extração de dados de páginas web utilizando scripts para coletar informações exibidas em sites. Por exemplo, como é que os dados são coletados para que uma inteligência artificial possa treinar? Geralmente o pessoal utiliza essa estratégia de web scraping, deixa os robozinhos trabalhando, coletando dados de vários sites e armazenando em conjuntos de dados. Uma outra forma, uma outra questão são bases de dados relacionais e não relacionais, conexão direta com sistemas de gerenciamento de banco de dados para consultar a extração dos dados. Por mais que não seja uma forma tão segura, ainda existe muitas pessoas que têm acesso a dados conectando a bancos de dados direto. Geralmente, as organizações mais modernas, elas fornecem APIs para você acessar os dados e não você acessar os dados via banco de dados de forma direta. Mas, hoje ainda, nós temos dados, muitos dados em arquivos, então imagina com a conexão dessa. Uma outra forma é a forma de arquivos estáticos, importação de dados a partir de arquivos locais, como CSV, JSON, XML, entre outros formatos de arquivos. Por exemplo, arquivos de planilhas de Excel, arquivos de CSV, arquivos de diferentes naturezas que são coletados, ou seja, você vai na pessoa, na empresa ou instituição, solicita os dados, recebe esses dados no formato de arquivos e você faz a leitura deles. Uma outra forma são streaming de dados, coleta de dados em tempo real, como logs de sistema ou dados de sensores. Então, com o avanço da IoT, hoje também é possível você ler esses dados de sensores e de outras fontes de dados. Uma outra questão é que você também pode ler dados em API via streaming, por exemplo, dados de valores de ações, oscilação do mercado de ações, são tudo dados via streaming, ou seja, dados em tempo real. Os formatos de arquivos, vantagens e desvantagens, CSV, Command Separated Values. Vantagem, simplicidade, fácil de ler e gerar, amplamente suportado por diversas ferramentas de dados. Desvantagem, não suporta dados hierárquicos e ausência de metadados. Ou seja, quando você lê um arquivo de dados do Excel, do CSV, você não carrega algumas informações adicionais, ou seja, ele não tem metadados. Mas é um formato muito popular que você pode encontrar em várias fontes de dados. Uma outra forma é o JSON, o JavaScript Object Notation. Vantagem, estrutura hierárquica, leve, fácil de ler e escrever, bom para APIs. Desvantagens, pode se tornar verboso, ou seja, ter que ter muito texto para você ter um mesmo conjunto, com dados muito grandes, menos eficiente em consultas tabulares. Às vezes, por ele estar tudo em um formato texto, dependendo do tamanho dos seus dados, ele pode ser um pouquinho mais lento para ser lido. Formatos de arquivos. XML. Vantagem, extensível, permite definir estruturas complexas e hierárquicas, rico em metadados. Verbosidade, desvantagem, verbosidade, complexidade, maior o uso de espaço do processamento. O metadados aqui, gente, vou dar um exemplo para vocês. Se você tira uma foto do seu celular, do seu iPhone ou do seu Android, e você levar essa foto para o computador, você vai perceber que você consegue, com o botão direito, adquirir várias informações dessa foto. Por exemplo, onde foi tirada, latitude, longitude, informações complementares do dia, hora que foi tirada, enfim. Se isso são metadados. Nós temos o formato Parquet.
O formato Parquet ele é otimizado para leitura e escrita em ambientes de Big Data. Compactação eficiente, suporte à leitura seletiva de colunas, tamanho de arquivos, reduzidos em média de 70% quando comparado ao CSV. Falta uma vírgula aí. Desvantagem, menos intuitivo para visualização e depende de ferramentas específicas. Ou seja, o formato Parquet, ele pode ser usado no seu computador, mas também ele é usado no ambiente de Big Data. E ele pode ser muito fácil, ele tem um tamanho reduzido quando comparado ao CSV. Por exemplo, um CSV de 10 gigabytes, ele vai ter mais ou menos um tamanho de 300 megas ali, de 3 gigas a 2 ponto alguma coisa gigabytes quando comparado ao Parquet. É um formato muito bom, é uma dica que eu dou para vocês aprenderem a utilizar esse formato porque ele é seguro e não pode sofrer alterações. Nós temos também que existem os bancos de dados relacionais e não relacionais. Bancos de dados relacionais, o que utilizam SQL, são estruturados em tabelas com linhas e colunas, mais ou menos o padrão do Excel, e utilizam SQL para gerenciamento de consultas, garantem integralidade referencial e automicidade, consistência, isolamento e durabilidade. São os bancos de dados, MySQL, Postgres. Nós também temos os bancos de dados não relacionais, que são que tem a sigla, os NoSQL. Ele tem flexibilidade na modelagem dos dados, sem esquema fixo, adequados para grandes volumes de dados, escalabilidade horizontal, diversos modelos como chave-valor, documentos, gráfico e colunar. Entenda que os bancos de dados em SQL, eles também pegam grandes quantidades de dados com as atualizações que tiveram recentemente. A diferença é que no NoSQL ele tem alguns tipos de bancos de dados, que são esses que eu acabei de ler, que são modelos chave-valor. Ele tem um banco de dados para documentos, para grafos e colunar. E os tipos de banco de dados não relacionais são chave-valor, armazena dados como pares de chave-valor, exemplo, o Redis. Documentos, armazena dados em formato de documentos, geralmente JSON ou o BSON. Exemplo, o MongoDB. Tem o formato colunar, otimizado para consultas analíticas, armazenando dados por colunas, exemplo, o Cassandra DB e o HBase. Tem o formato de gráfico, estrutura para representar relações entre dados por meio de nós, arestas, exemplo, o Neo4j. Principais ferramentas que nós temos, o Python. Então, nós temos os tipos de dados, temos os conceitos iniciais, formas de armazenamento desses dados de acesso. Também temos as linguagens para se trabalhar. Nós temos o Python, linguagem de programação, que ela é bem versátil, com muitas bibliotecas como o Pandas, ou NumPy, o Scikit-learn, o Matplotlib e várias ferramentas de visualização de dados. Nós também temos o R, que é uma linguagem focada em estatística, análise de dados, com uma ampla variedade de pacotes para análise e modelagem e visualização. Temos o Nime, uma plataforma open source para análise de dados que permite construir fluxos de trabalho através de interface gráfica, facilitando a integração, a manipulação de dados, sem a necessidade de programação avançada. E temos também um OSQL, que era uma linguagem padrão para o gerenciamento de bancos de dados relacionais, utilizada para consulta, manipulação e definição de dados. Um dos principais problemas relacionados a dados estão valores nulos e faltantes,
normalização, ou seja, discrepância entre os valores, padronização, outliers, por exemplo, um campo idade, e tem lá uma idade de 300 anos. Inconsistências, que também nesse caso poderia ser uma, dados duplicados, lixo, que eu digo que problemas relacionados aos dados que a pessoa pode ter, documentação, ou seja, a falta da documentação relacionada a dado, e o acesso, que é a dificuldade de acesso. Então, na aula de hoje, a gente fica por aqui, que são alguns conceitos básicos para quem está começando do zero no mundo da ciência de dados. Espero que você tenha gostado da aula. Assista nossas próximas aulas, porque nós vamos trazer ferramentas e lhe mostrar passo a passo como é que você faz da forma mais simplificada possível, leitura nos seus dados, seleção de colunas, filtros de registros e como é que você exporta esses dados. Aguarde nossas próximas aulas, espero que você goste muito. Muito obrigado.